Olá pessoal, está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink TV. No Traçado das Artes você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte no Ceará. Conversamos com personalidades do mundo da cultura e da arte para conhecer a história dos artistas e como funcionam os seus processos criativos. Eu sou a Clara Gurgel, estudante do terceiro semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos o artista visual Rafael Lima Verde para conversar comigo sobre a trajetória dele como escritor, ilustrador, documentarista, curador, grafiteiro, chartista, cartunista, xilogravurista e sobre seu novo projeto Território de Caretas. Rafael é paraense e, com seu olhar aguçado, tem dado visibilidade a um manifesto antigo e ainda presente na cultura cearense. Rafael Lima Verde, seja bem-vindo ao Traçado das Artes. É um prazer imenso contar com você aqui. Então, Rafael, você é um multiartista, né? Faz parte de vários ramos. Queria começar sabendo como ocorreu esse seu despertar nas artes. Certo. Eu comecei assim, eu sempre falo que assim, tu tem o dom de desenhar, né? Meu início foi com desenho, né? Eu tenho o dom de desenhar, né? Eu acho que eu tinha o dom de gostar de desenhar, né? Eu gostava muito de desenhar e tive a sorte de ter uma família assim que sempre me apoiou muito, assim, questão de material, sempre tinha muito em casa. Então eu sempre desenhei muito, né? E aí foi assim, essas referências que eu tinha, livros, né? As séries antigas de televisão que tinha, os filmes. Então foi dentro desse caldo aí dos anos 80, 90, assim, que eu me entendi como desenhista, né? E eu comecei a trabalhar, então, estagiando no Jornal Povo, como ilustrador, né? E a partir daí foi que eu me tornei artista e aí comecei nessa carreira caótica, assim, de várias coisas, assim. Entendi. E você já participou de várias exposições, né? Tanto solo quanto coletivas. Sim. Eu queria saber se houve algum momento, assim, mais especial ou um momento curioso que você gostaria de compartilhar. Eu acho que assim, a primeira exposição, né, a gente nunca esquece, assim, sim, né, porque foi em 2000, chamava Caos, assim, eu fiz uma exposição e até era numa lanchonete que tinha antigamente, assim, que tinha um espaço, disponibilizava o espaço para a exposição, chamava Capitão Mostarda, e foi a minha primeira exposição, eram telas, eram infogravuras, tinha xilogravura também, que foi minhas primeiras experiências com xilogravura. Então, assim, foi muito especial, assim, foi muito marcante, porque eu tinha 20 e poucos anos, então foi bem bacana, assim, teve uma repercussão legal. E depois, assim, comecei a estudar xilogravura e foi a minha segunda exposição, né, que chama Xilofagia, que foi uma reunião, assim, de vários elementos do Nordeste, né, tantos processos, né, processos não, mas manifestações culturais nordestinas, como de figuras também, né, proeminentes assim na cultura nordestina. Então foi a minha segunda exposição também que foi bem marcante. Aí depois teve outras, assim, teve um de aquarela, né, chamada Gabinete Místico. Então, e fora uns coletivos também que eu participei, né, umas exposições coletivas. Falando um pouquinho mais sobre a xilogravura, né? Como o senhor mesmo falou, é um estilo muito presente aqui no Nordeste. Uhum. Então, eu queria saber o que levou você a explorar essa linguagem tão distinta. A xilogravura passa, assim, todo mundo que mora por aqui, por essas bandas do Nordeste, em algum momento a xilogravura passa por você, assim, seja numa exposição ou mesmo na literatura de cordel, né? Isso é uma coisa muito, muito comum. E eu queria muito me adentrar essa técnica, né? Aí, só que justamente essa exposição Xilofagia, eu queria, primeiro, antes de começar a gravar, eu queria vivenciar esses lugares e essas manifestações. Então, eu fiz uma viagem bem interessante pelo Nordeste, conheci alguns lugares e fui me alimentando mesmo dessas histórias, dessas culturas, né, diferentes, né, na mesma região Nordeste.
E aí decidi que queria fazer uma exposição, né? Fui estudar mesmo, nessa época não tinha internet, tudo era mato, né? Então, assim, foi meio que perguntando para as pessoas como é que fazia, qual a madeira comprava, qual era a ferramenta. Foi uma coisa assim bem com a cara e a coragem, né? Então, aí eu fui estudando e consegui fazer são 17 pranchas, né? 17 matrizes. E aí, assim, com muita petulância, assim, de aprender tudo meio que quase sozinho, né? Com a ajuda de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo, assim, pisando com muito cuidado, né? Porque eu acho que é um território, assim, que tem muita história, né? E com muito respeito, assim, aos gravadores, né? Que já trabalham com isso. Então, assim, né, uma homenagem também que eu fiz a esses artistas assim, que eu tanto admiro. E tanto que eu terminei fazendo, né, depois disso, terminei sendo curador de uma exposição e tive o prazer de poder convidar vários deles que eu gostava muito, né? Que eu estudava muito o trabalho deles e consegui fazer essa reunião desses artistas que eu gostava muito numa exposição que se chama Bestiário Nordestino, né? Sim, sim. Então, Rafael, você é paraense, né? E de onde veio esse desejo de vir para o Ceará? Veio com esse desejo para aprender mais a estilogravura? Não, na verdade eu não tive muita escolha, né? Porque eu tinha 7 anos. Os meus pais, na verdade, são do Cariri, né? E o meu pai foi transferido para Belém. Então eu nasci lá, tive essa oportunidade mesmo de conhecer saí com 7 anos e tenho memórias lá, cheguei a voltar lá, assim, e tenho um carinho enorme por aquela região, assim, é uma região muito rica em todos os sentidos. E eu vim com 7 anos para cá e é mais ou menos isso, assim, né? A minha percepção de mundo, assim, foi toda construída dentro dessas duas regiões, né? Norte e Nordeste, assim, esse trânsito entre essa floresta e essa caatinga, assim. Sim, entendi. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. O ensino à distância da Unifor é completo e oferece aos seus alunos um ambiente virtual moderno e atualizado. E agora com 3 novos cursos: Gestão de RH, Gestão Comercial e Logística. Tudo isso para aumentar o seu leque de possibilidades à distância. Retornamos com o Traçado das Artes, hoje com a presença do artista Rafael Lima Verde. Então, Rafael, agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto Território dos Caretas, né? Que é uma cultura bem antiga até. Queria saber como que surgiu o interesse por essa tradição e o início do projeto. Tá. Como eu falei, a gente iniciou com o Bestiário Nordestino, né? Que na verdade é uma exposição que mostra vários trabalhos de artistas dentro de uma perspectiva do grotesco, do bizarro, do maravilhoso, do fantástico, né? Então a gente na exposição tem, por exemplo, o Bicho de 7 Cabeças, o encontro do Lampião com o Diabo. Então a gente começou a estudar esse universo fantástico dentro da gravura, né? E a partir disso também foi desmembrando esse projeto nesse imaginário que tem para além da gravura, né? Então a gente começou a estudar o mascaramento, na verdade, né? O que existe de monstruoso dentro da cultura nordestina. E a gente chegou nesse mascaramento dos caretas, né? Que é uma manifestação realmente bem antiga, em que esses personagens saem tanto no ciclo natalino quanto na Semana Santa, né? Na queima do Judas. Então eles se mascaram, e eles saem pelas ruas pedindo esmola,
né? E eles juntam todo esse apurado, digamos assim, e no final eles fazem uma festa com a queima do Judas, é bem interessante. Então a gente começou a fazer um percurso mesmo em vários lugares, não só do Ceará como do Nordeste, para fazer essa pesquisa dessas manifestações que se utilizavam desse mascaramento, né? Então a gente tem um registro bem amplo, assim, e inclusive a gente vem, né, adquirindo também, porque a ideia é fazer uma exposição, a gente já tem até material para realizar essa exposição, estamos só organizando. E aí surgiu, com essa pesquisa, a gente sentiu muita dificuldade de encontrar mesmo essas... Porque normalmente é uma moçada que está numa parte bem isolada, né, parte rural do estado e tal. Então a gente sentiu muita necessidade assim, de fazer um mapeamento mesmo e disponibilizar esse mapeamento, né? Então aí surgiu o Território de Caretas, o site, né? Sim, sim. Como o senhor falou, até na estilogravura existe um processo de estudo, né? É um processo até mais amplo, assim. E eu queria saber mais sobre isso, como foi o processo de estudo para a criação do projeto dos Caretas. Dos Caretas, e justamente, é isso que eu estava falando, né? Porque eu já vou... Sim. Eu vou falando tudo de uma vez. Justamente foi essa dificuldade mesmo da gente, né? De entrar em contato com esses grupos. Aí eu fui pesquisando pessoas, né, produtores, né, que poderiam ajudar, e eu fui juntando esse material, o contato deles, e aí surgiu a ideia de fazer esse site, né? Esse site foi contemplado, né, pelo edital da Secult, e a gente conseguiu fazer essa plataforma, e é uma plataforma que eles mesmos, assim, eu mando um cadastro, eles preenchem, e a gente só faz, né, jogar no site. Então é muito bacana, assim, porque você permite que qualquer pessoa possa acessar informações sobre ele, imagens sobre os grupos e principalmente o Instagram dos grupos ou algum contato, né? Que eu acho mais interessante também, porque você possibilita acesso das pessoas a esses grupos, né? Sim, sim, existe todo um processo de mapeamento e articulação, né? Que foi feita, como o senhor falou, por meio desse site. Porque aí a ideia é essa, porque a gente já conhecia alguns grupos e a gente foi mais fácil identificar. Mas muito a gente não conhecia, a gente conhecia, sabia o Instagram, então eu mandava o convite, mandava o cadastro, aí eles preenchem um cadastro super simples e a partir deles enviarem, com pouco tempo já está o ícone no mapa, então qualquer pessoa pode acessar, sabe a localização do grupo, né? Enfim, um pequeno biografia e algumas imagens. Então a gente já estamos com mais de 11 grupos no site e é um projeto mesmo de construção, né? Assim, quando tiver grupo, a gente está querendo mapear e querendo encontrar, né? Sim, sim. E nesses tempos assim de avanços da tecnologia, né, do meio digital, do uso de redes sociais e etc. Mas ao mesmo tempo trabalhando com um projeto que tem muito esse negócio da preservação cultural, né? Como é com os Caretas reunir tanto esse avanço tecnológico e essa tradição? Hoje está um pouco mais fácil, assim, porque muitos grupos já têm, pelo menos o Instagram, assim. Isso não quer dizer que você tem um acesso fácil, porque às vezes você manda mensagens e né, eles têm ali um Instagram, mas a comunicação não é tão fácil assim. Mas hoje está bem mais fácil, porque eles têm, a maioria tem um Facebook, né, encontra um Zap ali, mas antigamente era bem mais difícil. E tem uma coisa assim também que a gente, esse grupo, esse site abrange na verdade todos os grupos de caretas, né? Mas o projeto da gente também, por exemplo, de exposição, que a gente tem adquirido as máscaras, eu estou te falando porque tem a ver com a tecnologia, né? A gente tem procurado buscar para a exposição grupos que possuem essa feitura das máscaras que eles mesmos fazem, né? Essa produção original mesmo deles, aí usa esse material, né? Por exemplo, essa aqui é do Assaré, né? Do sítio da Bonita.
Então é um couro, isso aqui é um copo plástico, né? Então, assim, a gente tem buscado valorizar na exposição esses grupos que trabalham com eles mesmos fazendo suas máscaras. Porque muitos grupos compram aquelas máscaras de látex, já de monstro, né? Industrializada. Né? Então, para a exposição, a gente tem feito adquirido, né, esses trabalhos assim, e valorizar mesmo também, né? Porque cada grupo, né, você vê que cada um tem sua característica. Sim. Né? Esse aqui já usa uma cafuringa, que é um chapéu muito próprio do Mateus, né, que é um personagem do Reisado. Uma peça de madeira, couro animal, né? Então, assim, é um tipo de manifestação tão incrível, assim, que ele contempla música, contempla dança, contempla artes plásticas, né? Tipo, artesanato, teatro. Então, ele abrange várias linguagens, assim. Entendi. O senhor pode me falar mais sobre como é o processo da criação das máscaras? E cada um tem o seu, assim, não tem um processo específico, né? Sim. Assim, uns usam madeira, né, papel. Esse aqui, no caso, é bem interessante porque ele já usa alguns elementos, né, de uma chupeta, por exemplo, né, que são alguns elementos de produção mesmo, né, industrial, uma camisa, chapéu, mas ao mesmo tempo, né, usam um couro animal. Então, cada um tem o seu processo específico, é como se eles tivessem um sotaque, né, uma cara, assim. Sim. Cada grupo tem a sua cara, assim. É muito interessante, assim, o material que eles usam é muito próximo. Então, você vê, assim, que existem vários grupos que se assemelham por serem caretas, né, são caretas, né, mas ao mesmo tempo cada um tem sua cara, seu jeito de dançar, suas músicas, né, o lugar que eles estão difere, assim, a maneira de fazer as máscaras também difere. Então, é um universo, assim, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Sim, imagino. E ainda tem esse personagem misterioso, assim, né, que é essa coisa da máscara, que eles são tímidos muitas vezes, né? Você chega assim, você nem sabe quem são os caretas que estão participando da brincadeira, né? Assim, eles são mais reservados. Mas assim, quando eles botam essa máscara, eles viram outra... É uma obsessão mesmo, assim. Ele entra dentro do personagem e vira outra figura. É muito interessante. Então, essa coisa do careta tem muito disso, né? O pesquisador Oswald Barroso, ele falava muito isso, né? De que a máscara, ela tanto esconde quanto ela revela também, né? Porque ela revela ali um personagem que ele só acontece, ele só está ali naquele período, naquele lugar e usando aquela máscara, né? Então é muito interessante. Entendi. E o senhor falou até o nome de alguns personagens, acredito, enquanto apresentava as máscaras. Existe personagens diferentes, com histórias diferentes, já apresentados? Na verdade, apresentar aqui, esse aqui é de Piquet Carneiro, acho que eu não tinha falado, é de um grupo de caretas de Piquet Carneiro, aí já está se mexendo aqui. Esse aqui é dos caretas de Potengi, reisado de caretas de Potengi. E esse aqui eu acho que eu já tinha falado, os caretas do sítio da Bonita de Assaré, né? Eles falam que assim, às vezes eles colocam os nomes, Papangu, Papafigo, né? Cada careta tem o seu nome, assim. Mas eu não lembro, assim, porque são vários nomes, assim. Mas eles... cada pessoa, assim, cada brincante tem um jeito diferente de brincar, assim, é como se eles criassem o próprio personagem deles. Apesar deles cantarem mais ou menos as mesmas músicas, dançarem os mesmos passos, mas cada um tem uma característica diferente, assim, é interessante, assim, cada um tem incorpora o careta de uma forma, né? Entendi, é isso então, agradecendo aqui mais uma vez pela sua Obrigado. presença, Rafael. Terminamos por aqui a nossa conversa com o Traçado das Artes no Newslink TV. A gente se encontra no próximo programa. Até mais.